Senhor Jesus, mais uma vez envolvidos na Tua luz, no Teu ambiente de paz, que vem trazendo para nós através das páginas consoladoras dos mentores espirituais. Estamos reunidos neste domingo pela manhã para consolidarmos essa busca no aprendizado tão necessário nos tempos atuais, não apenas em função do contexto mundial, mas do contexto íntimo, aonde muitas vezes nos envolvemos com situações das quais estudamos de forma diferenciada, das quais percebemos que precisa fazer diferença no nosso estado íntimo, renascendo no dia a dia o movimento de misericórdia diante das dores que acometem as criaturas. Envolvidos estamos, Senhor, para buscar esta paz, ainda que nós não consigamos na plenitude com que o Senhor nos deixou, mas que nós saibamos, no cadinho necessário da nossa semana, fazermos com que essa busca se concretize e que, acima de tudo, ela possa reinar principalmente no nosso ambiente doméstico, no nosso ambiente profissional, nas vias sociais, porque desta forma vamos construir um movimento de solidariedade, sabendo que se todos nós conseguíssemos e aprendêssemos a dar as mãos, nós não teríamos mãos livres para guerrear, roubar ou traficar. Ajuda-nos, Senhor, com a semente que somos, a fazer flores aonde estivermos. Fique conosco, que assim seja. Estamos estudando o livro Religião dos Espíritos e o capítulo 64 chama-se Meditemos. Meditemos. Ele não vai falar na meditação no sentido que a gente conhece do termo. Ele vai falar sobre alguns pontos que a gente precisa meditar em relação à divindade, tanto que ele vai trazer para a gente como referência, no capítulo 1 do Livro dos Espíritos, a pergunta de número 4, no item Prova da Existência de Deus. A pergunta é: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Está tranquilo para todos nós aqui que Deus existe? Está tranquilo? Para nós aqui não existe dúvida. Todos nós sabemos. Tá? Mas onde a prova? Aquilo que o homem não é capaz de fazer ou de controlar. Aquilo que o ser humano não é capaz de fazer ou de controlar, olha, no axioma que aplicais às vossas ciências, é aí que está a prova. Ou seja, não há efeito sem causa. Procure a causa de tudo que não é obra do homem e a sua razão te responderá. Procure a causa de tudo que não é obra do homem e a sua razão responderá. Então, se a pessoa não quiser acreditar em Deus, não tem problema não, ela pode acreditar em Alá. Se não quiser acreditar em Alá, também não tem problema, pode acreditar em Jeová. Se não quiser também Jeová, não tem problema nenhum. Eu acredito numa energia, está ótimo. Deus não importa o nome que você dê, não importa. Agora, acreditar em Deus não significa necessariamente ter religião. Significa se envolver com religiosidade. É diferente ter religião de ter religiosidade? Sim. Religião é uma crença. Nós temos a nossa crença, nós somos espíritas, isso é uma crença. Ter religiosidade, a pessoa pode não ter uma crença. Ele não é espírita, não é católico, não é protestante, ele não é budista. Ele não é,
mas ele é espiritualista. Ele reflete sobre a providência divina, ele estabelece contatos intuitivos com os espíritos que o norteiam, que o orientam, que o ajudam. Então, imagine, a gente pode não ser religioso. Agora, todo religioso é espiritualista, mas nem todo espiritualista é religioso. A religião é um norte, tanto que a palavra do latim, religare, significa, é uma forma de nós nos ligarmos a Deus de novo. A gente já esteve ligado, nos afastamos dele e a religião nos dá instrumento para a gente se aproximar. Tudo bem? Não há efeito sem causa. Procure a causa de tudo que não é obra do homem e a sua razão te responde. Aí o Kardec tece o seguinte comentário. Para acreditar em Deus, basta se lançar o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. O nada não pode fazer nada, porque o nada não, sempre existe alguma coisa. Mas a gente já perguntou, mas por que o nada não existe? Por que eu sou eu e não sou fulano? Por que eu estou neste lugar e não estou naquele? São perguntas que a própria filosofia vai fazendo. Tá claro? Então, imaginem vocês, não acreditar na existência de Deus é acreditar que o universo foi criado pelo nada. Então, não importa o nome que dê, mas em cima dessa argumentação, as pessoas querem provar que Deus existe. Aí você vai conversar com quem? Com o ateu. Quando a gente vai conversar com o ateu, qual que é a nossa primeira ideia? O ateu não acredita em nada. Qual que é a primeira ideia que vem para nós? Hã? Ele é materialista, ele só acredita no que está aqui. E aí ele fala assim, esse negócio de Deus é bobagem, isso não existe. Quando ele fala para nós que a bobagem não existe, o que a gente pensa? Vocês não pensam em nada? Meu Deus! Hã? O que ele está fazendo aqui? Primeiro. Segundo, se ele trava com a gente um diálogo, qual que é a nossa ideia? Nós vamos provar, convencê-lo. A gente vai convencê-lo. Eu vou provar para ele que Deus existe. Aí a gente começa com aquelas mirabolâncias. Gente, está tudo aí. Não precisa de viajar. Ainda que a gente vá na natureza, ele tem argumentos. Conversando com um físico, ele foi me mostrar pela física. Eu falei assim, não vamos discutir não, você sabe por quê? Pela física, a resposta que você vai trazer, eu não tenho argumentação, porque você vai usar da ciência física. Aí ele fala, pois é, mas Deus tem que ser provado na física. Ah, bom, então realmente fica difícil, porque a gente prova Deus na fé. A gente prova Deus na crença, por exemplo, quando a Kardec fala do universo, que hoje já não usa mais esse nome, usa multiverso. Porque a ciência descobriu que não, um universo dá a ideia de um. E existem várias versões, existem vários universos. Então a gente vai por essa via. Mas é a nossa fé. Mas ele vai me provar dentro da física. E aí eu vou colocar, aí na conversa eu falei assim, olha, tem coisas que não explica, você vai me explicar na física. Aí ele falou assim, por exemplo, eu falei, por exemplo, tudo que é pesado caiu na água, todo mundo concorda? O gelo não afunda. Ele é pesado, mas caiu na água, o que acontece? Ele vem para a superfície. Aí ele falou, não, mas aí tem uma explicação. Eu falei, não, meu filho, eu estou vendo que o gelo não afunda. E aí, conversando com um psicanalista sobre o Chico, quando o Chico ainda estava encarnado, conversando com um psicanalista sobre o Chico, porque ele queria explicar tudo, considerando que, como diz Zé Ramalho, Freud explica, tá? Que explica tudo. E aí, quando eu fui conversar com ele a respeito, ele falou assim, o Chico é um caso à parte. Eu falei, por que ele é um caso à parte?
Eu falei, porque o Chico, ele vive em delírio. Atenção, gente. O Chico vive em delírio. Aí eu peguei e coloquei assim, em meio ao delírio dele, ele já ultrapassou mais de 300 obras, na época, quando a gente conversou. Mais de 300 obras, a gente sabe que hoje são mais de 400, após a desencarnação. Mas na época, mais de 300 obras em meio ao delírio dele, convencendo milhões de pessoas que também estão em delírio. E outra, falando do bem. Você conhece algum delírio tão benéfico quanto esse? Ele falou assim, por isso é que eu não quero conversar sobre isso com você. Entenderam como é que vai ficando confuso? Tá claro? E por quê? Porque aí eu vou começar com uma outra argumentação. Bom, é em cima dessa colocação que Emmanuel montou esse texto para nós que se chama Meditemos. Olha o norte que Emmanuel vai trazer para a gente. Revelando avançada paranoia pela hipertrofia do orgulho, antes as conquistas da civilização atual, há quem pretenda banir a ideia de Deus do pensamento humano, encastelando-se na demência disfarçada de grandeza. Oi, meu filho, pode falar. Você falou do ateu, me parece que é um movimento que a pessoa tem de revolta, de rebeldia, mais do que tudo, né? Sim. Você sabe por que nasce esse sentimento de revolta no estado íntimo da criatura? E é melhor discordar de Deus, gente. Porque as demandas dele não são atendidas. É mais fácil eu responsabilizar Deus do que eu me responsabilizar. Tanto que o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, ele coloca para nós. O capítulo 28 é das orações, das preces. Capítulo 28. Aí ele vai falando a respeito das preces, mas quando ele começa a dissecar o Pai Nosso, aquela parte, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a espiritualidade vem explicando, ele coloca para a gente ali assim, antes de reclamarmos da sorte, observe se você não é o responsável por ela. Porque a gente tem um tal de reclamar que nós temos uma má sorte. Nós temos uma má sorte. Antes de reclamarmos da sorte, observemos se nós não somos o responsável por ela. Nós temos uma caminhada. A gente começa a buscar atalhos, lá na frente a gente fala assim, feliz é fulano. Mas só porque ele seguiu o caminho e a gente foi buscando. Entenderam a diferença? E aí ele continua. No torvo cometimento situam-se todos os mentores do ateísmo histórico e prático, notadamente entre os povos polvos, sequiosos de hegemonia e influência. No torvo cometimento, ou seja, no terrível cometimento, naquelas coisas que vão acontecendo, situam-se os mentores do ateísmo histórico. Gente, nós começamos a assistir o que está aí hoje, se a gente não permanecer firme na nossa fé, se não permanecermos, a gente é envolvido nas situações que estão aí. Se a gente não se mantiver com otimismo, com solidariedade, com envolvimento social, com acolhimento, se a gente não se mantiver, a gente é envolvido pelos incrédulos, pelos revoltados, pelos ateístas, e aí começam a surgir líderes, notadamente entre os povos polvos. Por que povos polvos? O que ele quer dizer? Por que ele coloca notadamente entre os povos polvos, sequiosos de hegemonia e influência? O que é isso, hein? O polvo tem vários tentáculos. O que o polvo faz? O polvo sai trazendo para ele, olha, a gente corre o risco de entrar nesse grupo da hegemonia e da influenciação do polvo. Aqueles povos que não têm uma definição, que não têm um caminho, que não têm uma sequência, não têm direção. E aí, falou que é A, vai para aquela estrada, falou que é B, vai para essa, depois vem o da revolta, depois vem do perdão, depois vem do amor ao próximo, e vai seguindo várias seitas,
várias indagações, várias discordâncias. Ah, está errado seguir 2, 3? Não, desde que o foco seja Deus. Quando começam as discordâncias, as agressões, são os povos polvos. E naquele grupo aparece o líder. Nós temos líderes. Nós temos líderes. Está claro? Quem já ouviu falar no pastor na década de 60, Jim Jones, que ele assambarcou várias pessoas para a crença dele, quando ele se viu sem saída para as coisas que ele estava fazendo, ele se promoveu em suicídio. E o que ele fez com aqueles que criam? Suicidaram juntos. E ele induziu. Quem são esses? Polvos, que foi aceitando, daí a pouco já estava sendo conduzido. Perdeu a identidade. Está claro? Perdeu a identidade. Tudo bem? Perdeu a identidade individual? Perdeu a identidade de discernimento. Tudo que o outro disser, quem são os homens bomba? Quem são os homens bomba? Pessoas que estão sem identidade, sem discernimento. Eles seguem um líder. São os homens bomba. E eles vão para... Qual o projeto deles? Matar. Que eles acreditam que vão para o paraíso. Eles acreditam. Gente, você vê que é uma perda de referência. Eles acreditam que vão para o paraíso. Sendo que o livro base para todos, independente de ser cristão ou de ser muçulmano, o livro base é a Bíblia, o Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento está escrito: não matarás. Não matarás. Não matarás, que está em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 13, que está em Êxodo. Gente, se o livro é base para todos, por que eu me tornarei um homem bomba? Vocês estão vendo que já discorda do óbvio. Já discorda. Está claro? Então, quando Emmanuel coloca para nós aqui, todavia não se consagram a semelhante monstruosidade do raciocínio. Não se consagram. Esquecem-se de que apenas há 4 lustros. O que é um lustro? O que é um lustro? Por exemplo, eu vou perguntar assim: Cássio, você tem quantos lustros? Aí ele faz as contas: eu tenho 10 lustros. É bem mais que isso, né? Mas eu sou gentil com meu amigo Cássio. Um lustro são quantos anos? 5 anos. Quando eu falo: Cássio, quantos lustros você tem? Ele fala 10 lustros, a gente já sabe que ele está mentindo. Tá claro? Isso é original. Tudo bem? Então, olha o que ele coloca. Todavia, quantos se consagram a semelhante monstruosidade de raciocínio, esquece-se de que apenas há 4 lustros, ou seja, há 20 anos, as nações mais cultas da terra se empenharam em pavorosa carnificina. As nações mais cultas da terra, atenção, esse livro data 1960, na sua primeira edição. 1960. Há 20 anos, 1940, as nações mais cultas da terra, Alemanha, Estados Unidos, Japão e Rússia, as mais cultas da terra, na década de 30, 40, se envolveram a pavorosa carnificina. Está claro? Isso já deixa para nós em evidência que, olha, tem que ter alguém que comanda tudo isso. Tudo bem? Oi, Valdemir. Quando Jesus fala assim, desperta tu que dormes, se gosta de contar esses exemplos aí, a pessoa não tem discernimento. Então, a inferioridade do outro mexe com a minha. Então, por exemplo, quando o pastorzinho do olho fala que todo mundo tem que suicidar para ir para o céu, a inferioridade dele bateu com a minha. É questão de sintonia e afinidade.
Mas a pessoa não para no momento. Então, se eu procurar na Bíblia, lá na Escritura, onde está falando que eu tenho que fazer isso? Mas a pessoa não pensa, então está dormindo. Sim. Quem coloca para nós, desperta tu que dormes, é Paulo, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 14. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te ajuda. Quando a gente está envolvido na carnificina, e aqui ele está citando exemplo clássico, nós estamos falando da Segunda Guerra Mundial. Tudo bem? Mas vamos trazer para a gente, só para a gente ter o dado, Segunda Guerra Mundial. De 1939 a 1945, nós tivemos aproximadamente, veja, 6 anos de guerra, nós tivemos aproximadamente a morte de 6 milhões de judeus, 10 milhões de católicos, 20 milhões de russos, 1.900 sacerdotes. Até aí, a gente aproxima de 40 milhões de pessoas em 6 anos de guerra. Só que as bibliografias mostram que nós chegamos até 50 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial. Gente, 6 anos de guerra. São quase 10 milhões de assassinatos por ano. Assassinatos. Não são aquelas pessoas de morte natural, não. 10 milhões de assassinatos por ano. Ele está falando da carnificina. Está claro? Quando Paulo coloca desperta tu que dormes, ele está propondo que nós façamos um movimento diferente. Nós. Faz no seu miolo, no seu cadinho. Faz diferente. Não entre na carnificina que as grandes nações já se envolveram. Ok, trazendo para os movimentos atuais. Eu não preciso vibrar contra aqueles que já estão promovendo as guerras. Eu não preciso. A guerra já está nos atingindo se nós abrirmos guarida íntima para ficar pensando no que está acontecendo lá. Se a gente não puder orar, é melhor que a gente nem assista. Se a gente não puder orar. Por quê? Emanar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, mas que algoz, que monstro, que transtorno. Por quê? Mas por que Deus permite que essa pessoa continue na terra? Ô, gente, se é filho de Deus tanto quanto nós, sabe o que ele está melhor do que a gente, aqueles que promovem? É porque nós já fizemos uma caminhada talvez 3, 4 passos adiante e a gente está inconformado. Se a nossa inconformação gerar mal-estar, é melhor que a gente não assista. Se a gente entender que a inconformação pode gerar sentimento de misericórdia, é melhor que a gente se envolva. Que aí a gente se envolve em oração. Essa fala, ela é do Dr. Bezerra de Menezes no ano de 2002 ou 2001, quando Estados Unidos invadiu o Iraque. Divaldo Franco, numa comunicação, numa palestra que ele fez na reitoria da UFMG, ele colocou, naquela palestra, atenção, não entremos na intimidade das nações que estão em guerra. Falando naquela época de Estados Unidos e Iraque. Não entremos na intimidade das nações que estão em guerra. Primeiro, porque não sabemos que tipo de vínculo que as duas nações carregam entre si. Segundo, não sabemos que tipo de vínculo os dois governantes carregam entre si. Não sabemos. Não entremos nas questões das nações que estão em guerra, até porque o nosso estado íntimo começa a guerrear também. E, em vez de contribuirmos, a gente alimenta o mecanismo do pensamento negativo de forma doentia com as guerras. Está claro isso? Oi, André. É interessante que nas reuniões mediúnicas costumam vir os recados. Peraí, fala mais alto. Nas reuniões mediúnicas, a espiritualidade costuma mandar o recado virado assim, quando está nesse áudio, todo mundo comentando, aí eles pedem mesmo prece para essas pessoas, né? Assim, parar esses comentários, assim, vibrar para os governantes, para que a gente não vai resolver, né? Xingar, porque a vibração é pior, né?
O interessante é isso, sempre quando tem assim, as pessoas estão comentando demais, sempre vem um recado. Sempre trazendo, isso é ótimo. Isso só alicerça o que a gente está comentando, o que o doutor Bezerra de Menezes colocou no início do século, e ele ainda disse mais, ele colocando, no início do século, ele colocando assim, este século que se inicia é o século do amor. Gente, a gente vendo isso tudo, esse século ainda é do amor, só o doutor Bezerra para ver isso, tá claro? Porque para a gente ver amor nesse caos está difícil demais da conta, mas ele falou, eu não vou discordar dele, então eu só estou divulgando, tá claro? Não estou passando para vocês o que passa no meu estado íntimo, não. Tudo bem? Então, o que ele fala? Este século que se inicia é o século do amor. O século XX foi o século da ciência. O século XXI é o século do amor. Ainda que vejamos as nações em guerra, ainda que vejamos. Gente, isso tem que ficar claro para nós. Ou a gente desfruta do que a gente está vivenciando na forma de aprendizado, de crescimento, de melhora, de solidariedade, ou a gente embarca nas mesmas dores e entra com revolta, com indignação, com pensamento negativo, com palavreado, vulgar, etc. Ok? Fala, Valdemir. O único remédio para as nossas doenças, né? Porque tem até uma blusa da Dex que fala assim, só o amor constrói, né? Então nós estamos começando a construir, né? Aliás, tentando construir, mas nós fazemos as dificuldades. E aí volta nessa frase, desperta tu que dorme, né? Porque você está falando de guerra aí, a guerra do trânsito, aqui no Brasil morre mais gente do que a guerra da Ucrânia. E é uma guerra silenciosa, né? Também a espada tem a placa, mas estou preocupado com dívida, que eu briguei com a esposa, é mais um acidentado. Fora o suicídio também, né? Então deixa eu pegar essa informação, porque veja, quando coloca duas situações. A primeira, quando a gente fala a respeito do amor, que ele colocou ali como sendo o remédio, se nós nos atentarmos para o livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert, a introdução do livro, a introdução está escrita assim, problema de emergência. Problema de emergência. E aí ele coloca lá, gente, com uma palavrinha, cada um, vou perguntar para vocês, qual o problema de emergência que a gente vive hoje na Terra? Com uma palavrinha só. Fome, o que mais? Hã? Violência. Violência, o que mais? Não escutei. Intolerância. A guerra, então. Intolerância. O que mais? Só isso que a gente vive hoje? A droga, o que mais? Abandono, o que mais? Depressão, o que mais? Desprezo. Suicídio. Ansiedade. Egoísmo. Nós vamos ficar até 11 horas aqui hoje. Qual o problema que a gente vive hoje, que ela coloca para a gente na introdução do livro, que se chama a introdução intitulada Problema de Emergência. Qual o problema que a gente vive hoje? Obsessão. Porque tudo isso que vocês disseram, tudo isso é um processo obsessivo, gente. É um processo de perseguição ou de desencarnado sobre encarnado ou de encarnado sobre encarnado, além do outro perfil do desencarnado. Mas lá no capítulo 4, ou seja, lá na quarta parte, no último capítulo desse mesmo livro, ela coloca sendo o antídoto. O antídoto para a gente se libertar disso aqui. Qual que é o antídoto? O amor. A nossa dificuldade é entendermos esse ponto que o Valdemir está trazendo de observação. Entendermos que o remédio está aqui. Porque a gente ainda quer o amor, sim, mas do nosso jeito. Ou seja, o meu amor é possessivo, ele é egoísta, ele é agressivo, ele é ciumento. Tá claro? Essa é uma observação. A outra, quando a gente fica atento às questões da guerra, que ele colocou lá do nosso trânsito, o nosso trânsito, ele tem tirado, em média, por ano, de 45 a 53 mil pessoas de circulação. Gente, 45 a 53 mil pessoas por ano. Gente, considerando aí os que estão inválidos. Você imagina,
este país precisa de guerra? A gente precisa de misericórdia. A gente precisa de misericórdia. O nosso povo precisa de misericórdia. A gente precisa de acolher, tá claro? Aqueles que ainda estão envolvidos com as situações criminógenas. E se nós nos envolvermos negativamente, a gente não verbaliza, a gente não pega numa arma, a gente não usa a língua como espada, mas o nosso pensamento, a gente está se envolvendo negativamente, a gente continua matando. Matando perspectiva, matando o ideal, matando o projeto, matando o sonho. Ah, não tem jeito. Não, aqui, olha, a terra não tem jeito. Eu estou matando um projeto de Deus. Como não tem jeito? Oi, Cláudia. É muito engraçado, assim, tem um conhecido meu que está com um processo bem sério de depressão. Aí, tipo assim, você quer ajudar, aí um colega vira e fala assim, ah, não vai lá não, senhor. Aquilo ali é pura obsessão. Você vai lá, você vai só se envolver. Ah, mas se ninguém se envolver para ajudar, como é que o cara vai melhorar? É verdade. Entendeu? Se não for ninguém lá para poder dar uma comida, porque a pessoa não quer nem comer. Se a pessoa não for lá para falar assim, ah, vamos tomar um sol, senta aqui na sala, abre a janela, não é? Como que a pessoa vai sair dessa situação se mora sozinho e está isolado? E ninguém vai. É, assim. Sim. Aí você fala assim, gente, chega a ser ruindade, porque tudo agora é obsessão. Eu falo assim, meus amigos que são da mesma área, né? Tudo você fala assim, ah, fulano, isso é obsessão. Vai lá não, você vai voltar péssima. Gente, mas você tem que ajudar, cadê a caridade? Eu falei com a pessoa, eu falei, e a caridade? E a questão principal é assim, lá tem obsessão, eu não tenho não, né? Eu não vou não, porque lá fulano está obsidiado, o anjo sou eu. Ah não, gente. E aí, acho que tem um erro de informação. Então, eu penso, se eu não vou, eu também tô com obsessão, porque aí eu tô no lado ruim da coisa também, que eu não quero ajudar. O outro está doente, eu que sou ocioso, inativo, tá claro? Senão fica parecendo que está vindo dificuldade só de lá. Na luta terrível, salientam-se os países superalfabetizados do mundo. Olha bem, na luta terrível salientam-se os países superalfabetizados do mundo. Bastaram, porém, simplesmente alguns meses de luta para que se rebaixassem à condição de feras, fazendo reir as garras sangue sedentas, fulminando as aquisições do espírito com o objetivo de aniquilar a soberania da razão. Não acabou de falar dos países envolvidos com a alfabetização, com a cultura, com o conhecimento? Bastou algumas insinuações de guerra e começou o mal-estar, destruindo tudo. Gente, se nós estamos falando de cultura, não era para ter preservação? Quanto acontece agora, dispunham todos eles de tratados que lhes salvaguardavam as instituições livres. Como acontece nos dias atuais, todos dispõem de tratado. Vamos fazer um tratado de paz. Vocês já notaram? Vocês já viram como é que é feito tratado de paz? O líder de uma nação vai para outra nação, leva segurança, vai armado, porque vai assinar sobre a paz. Quem vai receber tem uma comitiva armada, mas eles vão assinar um tratado de paz, gente. Teoricamente isso não precisaria, teoricamente, mas na prática ainda precisa, e se for preso? E se for assassinado? Aí anda de carro blindado, por quê? Porque eu vim aqui assinar sobre a paz, tem que estar no carro blindado. É muito complicado isso para a gente entender, não é? Tá claro? E aí ele coloca isso com tanta tranquilidade, por quê? É do dia a dia. Isso, no entanto, não impediu esquecer-se os compromissos internacionais, arrasando cidades abertas e incendiando vilarejos pacíficos. Eu peguei aqui uma relação de países, e aí fazendo referência à Segunda Guerra, países que foram agredidos, tiveram milhares de mortos sem ter entrado na guerra. Sem ter entrado na guerra, tá? Malásia, Birmânia, a Índia, a Indonésia, a Tailândia, Filipinas, Nova Guiné e a China. Eles não tinham entrado na guerra. Eles foram agredidos e tiveram milhares de mortos. Países com vilarejos envolvidos em trabalho, envolvidos em crescimento, envolvidos no produto interno, trabalham para se alimentar
igual a gente vê outras nações, você pega Butão, por exemplo, que é um país predominantemente budista, é considerado um dos 10, está na lista dos 10 países mais felizes do mundo, predominantemente budista, espiritualizado, eles estão trabalhando, estão produzindo, se contentam com o que têm, está claro? Se contentam. A gente não, você tem uma casa, aí quando sobe um dia, você fala assim, eu acho que vou entrar numa prestação num apartamento na praia. Não, depois, claro, que depois que você compra o apartamento, começa o sofrimento, porque depois você tem que ir lá para cuidar. Nossa, eu queria ir lá em Fortaleza, mas eu tenho um apartamento em Guarapari, então eu tenho que ir para Guarapari. Ah, eu queria ir lá em Gramado, mas eu tenho um apartamento em Guarapari, eu tenho que voltar para Guarapari. Ah, mas eu gostaria de pegar um final de semana prolongado e fazer uma turnê nas cidades históricas de Belo Horizonte, mas eu tenho em Guarapari para ver como é que está o apartamento lá. No final das contas, a sua alegria é vender aqui a porcaria. Tá claro? Você teve uma alegria para comprar e tem 2 na hora de vender, porque você não aguenta. Você quer ir em outros lugares do Brasil, você está com dinheiro, você quer ir em outro lugar, mas você tem que ir naquele, você tem que ir lá para ver como é que está. Tá certo? Então, imagina, a gente sofre vendo países que estão em movimentos de agressão. Quando eu cito alguns aqui que foram agredidos, quantos de nós vamos criando necessidades? A gente cria necessidade, os butaneses não criam. O que eles têm, eles se contentam, trabalham, progridem, desencarnam. Tá? Enfileiravam, olha, países que enfileiravam largas bibliotecas de ciências sociais em louvor da dignidade humana, mas caíram como chacais sobre mulheres e crianças indefesas, cruentando populações inermes, promovendo crueldade com as populações. Isso é o que a gente já tem. Isso aqui, olha, data 1960. Já se passaram 65 anos. Não é o que estamos assistindo hoje? 65 anos, gente. Parece que não melhoramos. Pelo contrário, viu? Pelo contrário, parece que agravou. Pelo número de bibliotecas, de livros, de conhecimento, pela internet que está aí, que você acha a resposta para tudo. Você acha a resposta para tudo. Não era para nós estarmos um pouco melhores? Contavam com alevantado progresso da navegação marítima e com elevados princípios a lhes nortear os movimentos, mas converter os oceanos em teatros de pirataria e de sangue. E aí eu fui ver quais países que foram agredidos aproveitando as brechas oceânicas sem terem entrado na guerra, aproveitando brechas oceânicas. Como o oceano facilitaria? Birmânia, Malásia, a China, a Índia e países orientais holandeses, que hoje a gente dá o nome de Indonésia. Aproveitaram as brechas do oceano e foram recebendo tropas. Por quê? Porque aí chegaram os conquistadores, a proposta dos conquistadores. Possuíam as mais nobres invenções, como navio, rádio, cinema, imprensa, inclusive o domínio iniciante da energia nuclear. Contudo, mobilizaram todos esses recursos no assalto a lares, hospitais, escolas e templos. Movimentaram todos os recursos para destruir. Para destruir. Quando fala possuir as nobres invenções, isso tudo pode ser utilizado em favor, né? Vocês já ouviram falar num cientista que se chama Samuel Cohen. Alguém já ouviu falar nele? Ele construiu uma bomba. A bomba que ele construiu chama-se bomba de nêutrons. A bomba de nêutrons. A bomba de nêutrons, ela tem uma peculiaridade. Ela destrói tudo que é ser vivo. Tudo que é ser vivo. E mantém as construções de pé. Ela solta o gás.
e ela sai matando. Pessoas, animais, vegetais, mata tudo. Tudo que é construção, ela mantém. Quando ele construiu a bomba de nêutrons, perguntaram para ele assim, mas o seu filho, mas você não tem amor? A imprensa perguntando para ele, mas você não tem amor à vida? Ele falou assim, tenho, eu amo o meu cachorro. Ele tem um cachorro. Eu tenho amor à vida, eu amo o meu cachorro. Ele falou assim, mas e o seu filho? Seu filho é militar. Seu filho é militar. Ele falou assim, mas o meu filho, ele é militar da Marinha. Ele vai morrer por causa de um torpedo e não pela bomba de nêutrons, que ele não sai do mar. Vocês estão entendendo como que a mentalidade é doentia? O perfil psicopata é dessa forma. O perfil psicopático nasce a partir dessas situações. Nunca foi utilizada. Nunca foi utilizada, mas ela existe. Então, quando ele coloca para nós, está tudo à nossa disposição aqui. Possuíam nobres invenções, o avião, o rádio, o cinema, a imprensa, tudo. Qual foi a dor de Santos Dumont? A primeira dor de Santos Dumont. Primeira, ele não foi considerado o pai da aviação. Primeira dor de Santos Dumont, no início do século XX. Ele não foi considerado o pai da aviação. O pai da aviação são os irmãos Wright, dos Estados Unidos. Enquanto ele é pai da aviação para os brasileiros e para os franceses. Tá claro? Para o mundo são os irmãos Wright, porque a invenção aconteceu concomitante. Só que os irmãos Wright não participavam do concurso de objetos voadores que estava acontecendo em Paris. E Santos Dumont estava lá participando do concurso. Enfim, ele não foi considerado. Segunda grande dor de Santos Dumont. Usar o avião na guerra. E ele pediu para o avião não ser utilizado na guerra. Em guerra nenhuma, ele pediu. Tudo bem? Quando ele viu Minas em guerra com São Paulo e o avião sendo utilizado naquela guerra, ele entrou num estado depressivo. E ele viveu assim mais de 15 anos. Desencarna vítima de esclerose múltipla para a nossa ciência. Para a espiritualidade, suicídio indireto. Sofre as consequências do engano que ele cometeu. Por quê? Olha, foi utilizado, ele aproveitou a inteligência dele e inventou para que nós utilizássemos em nosso favor, como nós temos o avião sendo utilizado em nosso favor, milhões de pessoas. Só para vocês terem uma ideia, de 10 da manhã até 2 da tarde, só para ter uma ideia, só nos céus europeus estão transitando 17 mil aviões. Quando a gente escuta um avião cair, nossa, esse negócio de avião cair não tá bom não, vou viajar de carro. E carro está tão seguro, avião é que cai. A gente escuta nos céus europeus, de 10 da manhã até as 2, 17 mil aviões estão transando nos céus. Olha, invenção extremamente saudável, mas a gente começou a usar o domínio para situações negativas. Santos Dumont desencarna vítima de um suicídio inconsciente porque ele assimilou o estado doentio sobre si por não concordar com aquilo que os homens estavam fazendo, como a invenção que ele trouxe para a Terra também. Está claro? Nos campos reservados à concentração de prisioneiros, o envenenamento e o suplício da fome, a bestialidade e o assassinato foram considerados atos legais. Olha o que o ser humano foi fazendo com outro ser humano. Nos campos reservados à concentração de prisioneiros, o envenenamento e o suplício da fome, bestialidade e o assassinato são considerados atos legais. A gente cita o exemplo quando Divaldo Franco visitou 2 campos de concentração de Sobibor e Mauthausen, Sobibor na Polônia e Mauthausen na Áustria. Quando ele chegou no campo de concentração, isso está no livro Ante os Tempos Novos, quando ele chegou no campo de concentração, ele viu as entidades que ainda estavam ali. Ele fala assim, é um museu a céu aberto, onde você vê areia perdendo de vista, um deserto perdendo de vista. Porém, naquele deserto ainda tem judeus sendo assassinados,
ainda tem judeus com ódio de alemães, alemães guerreando que não sabem que acabou a guerra. Gente, isso tem mais de 70 anos que a guerra acabou. Ainda estão em guerra lá. Você está entendendo? Aí, na hora que ele vê os instrumentos que eles estão trabalhando, os espíritos trabalhando para construir, para continuar destruindo espíritos, ele chega e fala assim, que monstros. Quando ele fala que monstros, Joana de Ângeles, do lado dele, fala com ele assim, são homens, meu filho, são homens. Ou seja, é a mente da criatura humana que promove esse processo destrutivo. Do sinistro balanço constaram milhões de cadáveres, milhões de mutilados, milhões de órfãos, milhões de feridos, milhões de desajustados. Não valeram descobertas da indústria, avanço da ciência, alturas filosóficas, ajustes políticos ou exaltações das letras. Tudo desceu às trevas da carnagem, tudo desceu às trevas da mortalidade. Não bastou a evolução de tudo isso. É que quando a ambição se desregra entre os homens, cresce a força da injustiça. E quando a injustiça se erige como poder supremo na face da terra, habitualmente aparece o esquecimento de Deus no âmago das elites. Com o esquecimento do Criador, desentendem-se as criaturas, gerando conflito e destruição. Com o crescimento do poder, e aí nós estamos falando de um outro poder, tá? Nós estamos falando aqui do poder material e não do poder moral. Com o crescimento do poder material, começa a aparecer a arrogância, as dificuldades que nós estamos alimentando hoje na Terra. Em cima disso, nós precisamos fazer as nossas escolhas. E eu quero colocar para vocês aqui as nossas escolhas. Nós podemos escolher o amor ou o ódio. A semelhança entre os dois. A semelhança. Os dois têm 4 letras. Os dois têm 4 letras. Temos escolha. Tudo a providência nos passa escolha. Escolha o seu sentimento. Amor e ódio. Escolha o seu sentimento. Qual o sentimento que a gente quer abraçar? Qual o movimento que a gente quer abraçar? Nós temos os dois. E os dois no campo extremo. O amor e o ódio. Nós temos o sorrir e temos o chorar. Qual é a semelhança? Os dois têm 6 letras. Os dois têm 6 letras. Escolha a sua emoção. Qual é a emoção que você gostaria? Escolha a sua emoção. Nós temos mais. Nós temos a verdade e nós temos a mentira. Verdade e mentira tem quantas letras? 7 letras. Vocês estão contando, né? Para saber se eu fiz conta certa, né? Verdade e mentira tem 7 letras. Escolha a sua postura. Porque tudo não é escolha na nossa vida? Tudo é escolha. Escolha a sua postura. O nosso caminho, ele pode ser positivo e ele pode ser negativo. Qual é a semelhança dessa escolha? 8 letras. A semelhança, 8 letras. Escolha o seu caminho. Positivo e negativo, são 8 letras. Ou seja, tudo na nossa vida é escolha. Depende de qual escolha que a gente vai fazer. Se eu for só pela grafia, eu estou mais livre, porque eu não preciso de olhar o meu discernimento.
pela alegria, pela tristeza, o sorrir, o chorar. Tem pessoas que utilizam o chorar dando agravo. Gente, todo mundo, diz Emmanuel para nós, todas as criaturas sofrem, todo mundo sofre. Por que a gente acha que o nosso sofrimento é maior do que do outro? Todo mundo sofre, mas poucos sabem sofrer como cristãos glorificando a Deus. Essa é a fala de Emmanuel. Poucos sabem. Amor e ódio, tudo bem, todos nós temos uma semente aqui. Mas o cuidado com o que a gente for falar em relação ao outro, as nações e os amigos ou as intervenções do outro, é que nós podemos estimular a raiva ou o ódio, ou neles ou em nós, porque nós também temos essa semente. O nosso passado tem. Nosso passado tem. Tanto que a gente tem que ter o cuidado com isso aqui, porque a Hermance Dufour coloca no capítulo 10 do livro Reforma Íntima Sem Martírio, para nós nos atentarmos para o reflexo matriz. Tudo isso aqui eu tenho reflexo lá atrás. Tudo isso eu tenho reflexo. Atentemos-nos, porque a minha matriz inconsciente me traz semente de tudo isso. Eu tenho a verdade e a mentira. Qual o caminho que eu sigo? Qual o caminho que eu sigo? Nós temos uma caminhada positiva e negativa para escolher. Qual que a gente vai escolher? Entregue ao livre-arbítrio nos recessos da própria alma, pode o homem esquecer a paternidade divina e escarnecer a ideia religiosa que lhe traça o roteiro moral. Nós podemos esquecer. Entregue ao livre-arbítrio, podemos fazer o que a gente quiser. Esquecer que existe Deus, já que está tudo assim mesmo, o mundo está do avesso, nós podemos. Que é o que o Emmanuel coloca para nós. Mas este mesmo que esqueceu tomba nos arrastamentos da irresponsabilidade e da delinquência. Pode, com ingratidão e crueldade, pregar a vida o desrespeito a Deus, mas a vida lhe responde com as trevas do caos. A gente pode pregar o mal-estar que a gente desejar, mas a vida vai nos responder com a treva do caos. Resumindo, a Terra tem hoje 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões e 200 milhões de pessoas. Quantos ficam aqui a partir da regeneração? Quantos? Quantos? 1/3. Quanto que dá 1/3 de 8 bilhões? Quanto que dá 1/3 de 8 bilhões? 2,5. Mas as pessoas podem mudar. Nós de 6 em 6 meses, assim, mais ou menos, o nosso destino vai mudando dependendo do que a gente vai agindo. A gente pode resolver melhor. Olha, tá vendo? Ele é advogado de defesa. Entendeu? As pessoas podem mudar. De 6 em 6 meses nós podemos fazer a renovação. A universidade não é assim. De 6 em 6 meses você não passa de período ou fica lá atrás. Não é assim? A vida é assim, gente. De 6 em 6 meses a gente pode. Viu? Gente, se eu fosse pastor, isso aí era uma dica daquelas. Eu ia levantar alguns do chão. Nós estamos há séculos envolvidos nas situações de mal-estar. Podemos. Tanto que a espiritualidade coloca para nós que nós estamos recebendo a última oportunidade no mundo de provas e expiações. A última. Desencarnar hoje não volta em prova e expiação. Quando voltar, se voltar, é na regeneração. Quando voltar e se voltar. Se desencarnar hoje, considerando que a gente fica no plano espiritual, dependendo da necessidade de aprendizado, de revisão, de contextualização, a gente fica lá entre 50 a 80 anos, aproximadamente, para retomar. Se voltarmos para cá, a gente já volta na regeneração. Nós estamos há séculos repetindo enganos. 2/3, conforme coloca para nós o espírito Telésforo no livro Os Mensageiros, nos capítulos 5 e 6, ele coloca que 2/3 da humanidade não está preparada para continuar na Terra a partir do movimento de transição, a partir do movimento de regeneração. 2/3, oh, gente, é muita gente.
Por isso é que olha para um lado, olha para o outro, olha para um lado, olha para o outro, a gente vê isso que o Emmanuel descreveu para a gente o texto inteiro. São situações que nos angustiam, mas é o que a gente vê, é o que existe. 2 terços é muita gente. Mas isso aí é da população encarnada ou da população somada encarnada e desencarnada? Porque a gente sabe que o desencarnado tem muito mais. Então, Desencarnado tem 3 vezes só mais. vai sobrar 2.500.000 de encarnados na Terra. Não é bom? Se somar com os desencarnados, a população vai ser maior. Aqui, os desencarnados estão vindo. Quando isso foi dito, isso não foi dito agora não, tá? Isso foi dito lá no Velho Testamento por Zacarias, no capítulo 13 de Zacarias. Capítulo 13. Meu filho, está com o celular na mão, localiza o capítulo 13 para mim de Zacarias no versículo 8. Se não for o 13 no versículo 8, é o 8 no versículo 13. É tudo a mesma coisa. 6 meses a gente inverte isso. 6 meses a gente inverte isso, gente. Aqui vai dar 6 minutinhos, 6 segundos, tá? Porque, inclusive, se a gente for observar hoje, é tanta coisa, o tal da gentileza gera gentileza. Já está na boca de muita gente. Então, quer dizer, na boca já está. Da boca para a pessoa começar a pensar e agir, está pertinho, entendeu? 6 meses. Tá perto, gente, já tá na boca. Da boca para sentir, pensar, gente. Tá pertinho. Tá claro? Oi, capítulo 13, versículo 8. Porque, veja, Zacarias colocou isso, gente, mais de 500 anos antes de Jesus. E olha como que Zacarias fala. Ele fala dando pra gente sinal de futuro. Ele não está falando do tempo dele, não. Porque o tempo dele não tinha 1 milhão de pessoas na Terra, não. Tá claro? Achou? A palavra de Deus declara que em toda a terra 2 terços delas serão ceifados e morrerão, mas a terceira parte restará nela. Atenção, a palavra de Deus coloca 2 terços de toda a terra, olha o termo que ele usa, serão ceifados e perecerão. Serão, futuro. Perecerão, futuro. Mas 1 terço, mas ali ele usa o termo, a terça parte nela restará. Na época dele, capítulo 13, versículo 8 de Zacarias. Imaginem vocês, ele falou isso, gente. Aí nós estamos vivendo hoje, o povo quando lê Telésforo lá, não é possível, isso não vai acontecer não. Gente, tem 2.500 anos esse versículo. Até hoje a gente não está dizendo que não vai acontecer. Então, tá claro? Agora, por que a espiritualidade permite que a gente venha? Aí vem o ponto que a Adriana está trazendo. Nós estamos tendo tempo. Todo mundo que estiver ligado ao mal, sem perspectiva de mudança, não continua na Terra. Gente, não é uma proposta de nos angelizarmos, é uma proposta de nos alimentarmos do bem. A gente não vai desencarnar anjo, mas a gente desencarnar lutando para melhorar, a gente fica vinculado à Terra. Lutando para crescer, a gente continua vinculado à Terra. Lutando com essas perspectivas, com esse movimento. Senão fica parecendo assim. Então se a gente fez alguma coisa errada, já não volta à Terra. Não, como que está a sua luta? Aí entra o ponto que ela falou. Já está na boca, eu concordo. A gentileza já está aqui. A gente escuta, a gente vê essas frasezinhas que ficam aí no caminhão, para-choque de caminhão. Porque tem a frase assim, na subida você me aperta, na descida nós acerta. É para-choque de caminhão, já está programando a vingança. Na subida você me aperta, na descida nós acerta, já está programando a vingança. Mas não tem frase lá de para-choque de caminhão falando a respeito da divindade? Olha, já está ali. Já está aqui. É um pulo lá para dentro? Mas esse pulo a gente tem que tomar decisão. A gente tem que tomar decisão. Nosso movimento é de melhor. Ainda tem a coisa, quando a gente tenta, a gente está dando exemplo. Então, assim, e aí um bom exemplo, se você até, por exemplo, dá esperança, uma pessoa muito pessimista, que igual a colega colocou ali, você chega e, uma palavra, às vezes, você coloca a pessoa para pensar. E aí ela começa a ver suas atitudes, aí por isso a importância do nosso exemplo mesmo. Tá? Mas a gente que tem conhecimento, né? A questão de praticar. Então, aí eu tenho a esperança ainda de que esse número aumente um pouquinho, entendeu? A esperança é a última virtude. Essa atração mude. Que a gente não... E se a gente pensar, você falou que é o século do amor.
Sim. Eu não, Bezerra. Pois é. Não, isso tem que ficar claro. Né, falou que é um certo valor. Já temos 70 anos. Já Isso. estamos no lucro, né? Isso. E se a gente for comparar com o que é a escola hoje em dia, existe aquela leva que é boa, existe aquela leva que é mais ou menos, e a mais ou menos acompanha, né, a ordem que está em cima. Então, assim, você como falou que quem está lá, né, que ele perguntou quantos estão, né, no espaço celestial, que vão permanecer na Terra. Aí você falou, quem vem, já vem para o mundo de regeneração. Então, olha só, nós só vamos ter bom exemplo. Como a Maria vai com as outras, a gente vai seguir o bom exemplo. Ah, mas nós estamos atrás de Maria já tem um tempão. Eu tenho 2.000 anos que eu estou atrás de Maria, ela já está tomando conta de N situações do lado de lá, eu estou cá. Tá? Então, veja, é claro que o movimento, ele é de melhor, é isso mesmo. Não a ponto de fazermos essa mudança, gente. A mudança, a fala ali, ela é bíblica. Ela é bíblica. Quando Telésforo fala no livro Os Mensageiros, ele só faz uma ligação do que está lá atrás na Bíblia. Aí vem um tal de Jesus, que fala para nós no capítulo 7, no versículo 13 e 14 de Mateus, que a porta é... Jesus não erra, não. A porta é estreita. Olha a fala dele. Largue a porta da perdição. Escuta, gente. Por onde muitos passarão. Jesus, de novo. Poucos entrarão pela porta estreita, que é a porta da salvação. Poucos. Poucos e muito. Divide em 3. 1/3, 2/3, 3/3. Poucos. 1/3. Muitos. 2/3. Então, muitos de nós estamos recebendo chance de mudança, concordo, mas a ponto de virar uma maioria no período de transição, entremos em oração, né? Oi, filho. Você falou um negócio aqui durante o estudo, né? Como que a gente quer prevalecer a nossa vontade, né? Nós queremos a nossa vontade que todo mundo fosse, né? Mas está tudo bem, ainda vai ter tempo para esses 2/3 caminhos, né? Ah, tá aí, tá tudo bem. Os 2/3 vão caminhar. Não, os 2/3 vão caminhar. Tem o tempo Nós- da eternidade. Tem eternidade. Deus não tem pressa. Aliás, graças a Deus, ele não tem pressa, né? Graças a ele mesmo, ele não tem pressa. Por isso que a gente está aqui. Porque se ele tivesse... É como a gente já disse, aquela fala lá da casa do caminho do Tadeu. Já estávamos no pó. E ele não tem pressa. Se ela está lembrando que a palavra pouco e muito também tem a mesma quantidade de letras. Pouco e muito também são 5. Você pode escolher. Pode, a gente é livre. Vamos fazer a prece para a gente encerrar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Com esta prece, Senhor, estamos encerrando o nosso estudo desta manhã de domingo. Fique conosco, que assim seja.